Bom dia! Falaremos sobre a relação interdependente entre as guerras e a ciência. Desde o início dos tempos, o domínio de determinados tipos de tecnologia, ou até mesmo de certas informações, acabaram por distinguir os seres humanos. Onde a tecnologia é o poder, na Idade da Pedra, por exemplo, a água, o fogo e até mesmo um pedaço de pau ou osso de algum animal eram utilizados para matar, dominar ou afugentar animais ou mesmo outros homens que não tinham os mesmos conhecimentos e habilidades. Essa relação não mudou nada até hoje, onde as grandes potências se preocupam em manter e ampliar seus poderes econômicos e políticos, gastando grande parte de seus orçamentos na pesquisa de inovações que garantam a manutenção de suas supremacias. E, até os dias de hoje, as guerras travadas são determinadas muitas vezes pela disparidade tecnológica dos combatentes. No período paleolítico, o domínio do fogo foi uma das maiores conquistas do homem paleolítico. A princípio era feito pela queda de raios, porém com o passar do tempo a humanidade aprendeu a provocar o fogo pelo atrito entre pedras ou madeiras. No Neolítico, o homem alcançou um importante grau de estabilidade. Com o sedentarismo, houve a possibilidade do cultivo de alimentos e a domesticação de animais. E no final da fase neolítica, a fabricação do cobre, ferro e bronze começa a se intensificar, substituindo os objetos em pedra. Esse desenvolvimento possibilitou a invenção de ferramentas mais resistentes e de variadas utilidades. Já na Idade dos Metais, o primeiro metal a ser manuseado foi o cobre, seguindo do estanho. Mais tarde, o homem descobriu que a mistura entre os dois daria origem ao bronze, metal mais resistente usado como matéria-prima para a construção de armas e ferramentas de plantio. Os povos asiáticos foram os primeiros a aprender a manejar o ferro, por isso conquistaram certa soberania em relação aos demais, já que a produção de armamentos e instrumentos voltados para a agricultura era mais avançada. Um grande exemplo da utilização da tecnologia na antiguidade é a legião romana, que se protegiam com um escudo retangular e uma armadura, além de punhar uma lança e duas armas de menor dimensão, o gládio, uma espécie de espada, e o pujo, uma espécie de punhal. Conseguiam realizar manobras complexas devido à disciplina das tropas, que combinavam ações de infantaria, cavalaria, engenharia e artilharia com suas catapultas. Outro exemplo vem da Mesopotâmia, em que os povos hititas conseguiram expandir seu império principalmente depois do domínio da tecnologia de fundição do ferro, que os colocaram em vantagem sobre os demais povos da região, que utilizavam ainda armamentos fabricados a partir do bronze, um material menos resistente que o ferro. Na Grécia Antiga e suas batalhas navais, os triremes gregos também se destacaram. Como o nome diz, eram barcos à vela movidos por três linhas de remos nas laterais dos barcos, com um ariete de bronze que partia os barcos inimigos ao meio. Esse tipo de barco, com mastros móveis, que eram retirados durante os combates, foram utilizados por todos os povos que navegaram pelo Mediterrâneo durante a Antiguidade, pois além dos gregos, romanos, fenícios, cartaginenses, persas e egípcios combateram com estas embarcações ou variantes dela, como os birremes, quadriremes e quinquirremes. Todas essas ações necessitavam de conhecimentos de geometria, propriedades de metais e o desenvolvimento da capacidade de artífices na produção das armas, conseguidos através de experimentos e práticas decorrentes da participação em guerras. Os europeus do final da Idade Média provavelmente não suspeitavam como os eventos futuros seriam grandiosos. Muito em breve, aquele povo que herdara um império em frangalhos iria ter a ousadia de tentar dominar o mundo e, por mais que os homens do Renascimento e de momentos históricos subsequentes às vezes fizessem questão de esquecer, muito disso foi possibilitado pelas conquistas medievais. É marcado ainda nesta mesma época o fim do uso de armas de cerco medievais, como o trabuco, e a partir de então a implementação de canhões. Porém, ainda se utilizaria os arcos e as bestas até meados do século XVIII, as espadas até o início do século XIX, quando se implanta uma espada na frente de uma arma de fogo, a baioneta, a cavalaria até o século passado, com a introdução da cavalaria moderna, os tanques de guerra. A tecnologia militar medieval deu base para a tecnologia militar atual, pois é o período medieval que se implanta o uso de armas de fogo. Os inventos militares pouco avançaram no Ocidente medieval, permanecendo parecidos, na maioria das vezes, com os da Antiguidade Clássica. O uso de armas como as manganelas, as balistas, possibilitando a criação de trabucos, o arco e flecha, possibilitando futuramente a invenção da besta, as espadas e ainda a infantaria montada, a cavalaria. Isso mostra uma sociedade ainda muito romana, se podemos assim dizer, graças à enorme quantidade de armas iguais.
Porém, com a chegada de Marco Polo da Ásia, houve significativas mudanças graças à pólvora, que seria usada para a confecção de novas armas, agora armas de fogo. Uma verdadeira revolução para as armas da época, mas ainda armas muito precárias, sem precisão e que atiravam poucos projéteis em um grande espaço de tempo, quando ainda não matavam os próprios atiradores com uma explosão súbita. Na idade contemporânea, viu-se um grande desenvolvimento tecnológico e científico, e novas máquinas foram criadas em diferentes áreas. Assim, armas mais letais foram trabalhadas e um motor à explosão foi criado, permitindo-se a invenção do automóvel. No campo da ciência, novos medicamentos surgiram, como os antibióticos, permitindo-se um aumento na longevidade dos seres humanos. Entretanto, o século XX também ficou marcado como um dos períodos mais violentos da história da humanidade. Guerras aconteceram em todas as partes do mundo, destacando-se as duas grandes guerras mundiais. Genocídios aconteceram e armas terríveis foram testadas pela primeira vez. Ideologicamente, esse século também foi marcado pela rivalidade entre o capitalismo e o socialismo, o que culminou, por fim, na criação de um conceito como direitos humanos. Muito obrigado pela atenção.